Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, certo? E gostaria de dar continuidade. No vídeo anterior a gente estava falando sobre a arquitetura CNNs, LNNet. Nós iniciamos ali o desenvolvimento inicial do modelo, né, a estrutura do modelo para a entrada de dados. Você que não assistiu, veja o vídeo anterior, certo? Que a gente está seguindo uma série aqui conforme a nossa ementa lá do nosso prefácio, baseado no meu livro aqui, que eu consegui montar um livro para esse treinamento. Então, aqui as informações, se você quiser contribuir para o projeto, tá aqui meus dados, para a gente, devido ao mercado de trabalho, né, a gente requer tempo e recurso aí para continuação. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o código-fonte e a gente tem que fazer muita análise, pesquisa e desenvolvimento, certo? No vídeo anterior, eu venho tratando sobre o modelo CNN, né, a arquitetura CNNs, só que trabalhando com a arquitetura LNNet. LNNet. Existem vários modelos, pessoal, certo? Então a gente está iniciando com esse para a gente ter um processo de entendimento e ver o quanto a arquitetura foi crescendo ao longo do tempo. Hoje existe MyFrames para grandes projetos e requer um uso computacional maior. Então as IAs requerem um poder computacional muito grande. Isso acaba aqui dificultando algumas infraestruturas. Então a gente, para projeto de pesquisa e desenvolvimento, a gente consegue analisar o código, a gente consegue entender o código, a gente consegue fazer ali determinada análise e saber determinado código quais aplicações pode ser feita, certo? Então, o meu objetivo do canal é esse, é a gente analisar o código, verificar aqui o poder da infraestrutura e o poder que a IA faz. Por exemplo, esse código já está disponível no GitHub, vocês vão analisando, e meu objetivo é analisar linha por linha, para a gente entender o código-fonte. O código-fonte, sem o entendimento do que é aplicado, não serve para nada, certo? Então, ao longo do tempo no meu mercado de trabalho, é, o código-fonte tem que ser aplicado a algum processo, algo que existe no mundo real. Então, a inteligência artificial vem com esse objetivo de entender a psicologia humana e trabalhar com específico processos para que ela trabalhe inteligentemente. Então vamos aqui, eu falei aqui sobre a gente aqui no Python, né, estamos utilizando o Python com o notebook Python. E aí a gente consegue aqui, é fácil instalar, veja aí os requisitos. Vamos adiantar que tem muita análise para fazer, certo? Então eu vou passar aqui o código-fonte primeiro e depois a gente vai analisar, vou apresentar um slide aqui, linha por linha, para entendimento. Esse código-fonte já tinha explicado no vídeo anterior, que ele só cria as camadas. E agora a gente vai para o código de treinamento. Precisamos primeiro que o modelo ele faça as funções de ativação, ele extrai ali a, a imagem, né? E depois a gente tem que treinar esse modelo, certo? Então aqui tem a função train. A gente está utilizando o PyTorch, né? Que vai reutilizar aqui as bibliotecas. Então a função train ele vai inicializar aqui, certo? Para a gente fazer esse treinamento. Precisamos realizar o treinamento, pessoal, porque a IA, ela sem a gente treinar ela não vai aprender, é igual um ser humano. Precisamos, se a gente for treinar uma imagem, a gente precisa trazer, é uma forma de aprendizado. Então precisamos que extrair detalhes dessa imagem e depois passar para a IA para fazer o treinamento dela e ela aprender e depois começar a gente fazer perguntas, entender se ela está inteligente. Então o código-fonte do treinamento aqui, baseado em PyTorch, com arquitetura LNet, é a seguinte. Aí ele vai fazer um for each aqui com os dados treinados, certo? Aqui tem as órbitas e as épocas. Eu vou comentar cada detalhe desse código, mas eu vou fazer só um overview rápido aqui, depois eu vou para o detalhe, certo? Então ele vai fazer um for each aqui para pegar aqui cada modelo treinado e aí ele vai aqui só fazer um print na hora que você executar aqui no Python, ele vai fazer só
Só para a gente ter referência aqui das estatísticas do treinamento. Então, quando eu pego os modelos, eu pego a entrada de dados, faço o treinamento dessa entrada de dados, e aí, dependendo da robustez do computador, neste caso, da máquina, do servidor que você estiver executando esse código-fonte, ele vai executar aqui o treinamento com rapidez, utilizando o PyTorch. Mas aí, como a minha máquina local aqui, né, neste caso, não estou utilizando ainda um serviço na nuvem, ele demora um pouco aqui, em média demorou aqui mais ou menos uns 40 minutos para treinar. Então você que tem uma máquina mais robusta de 6 GB ou maior, e vai depender também, eu vou melhorar aqui o código-fonte para otimizar e facilitar aqui, para que essa rapidez possa demorar. A gente pode alterar algumas variáveis, mas a função aqui que você precisa entender, ela faz isso, ela faz o treinamento. Capturamos dados e depois vamos realizar o treinamento. E depois a função teste, que a gente vai testar esse treinamento. Vamos por cada linha aqui, primeiro a função treinamento, que eu separei aqui para a gente explicar, certo? Eu gosto também de detalhar e explicar cada linha para a gente ter esse entendimento, é legal. Então, para cada época, essa função aqui, pessoal, ela vai iterar por todo um conjunto de dados de treinamento e executar uma passagem para frente da rede. Então, vai usar o backpropagation. Então, ela vai atualizar os parâmetros do modelo com base no otimizador específico. Então, após iterar cada 1000 mini-lotes de conjunto de dados de treinamento, esse modelo também resiste à perda calculada. Eu vou exemplificando aqui, está bem claro essa função, porque os mini-slots, as mini-slots aqui que eu vou explicar mais à frente, são imagens, que a gente pode baixar essas imagens, por exemplo, um mini-lot de 1000 imagens, mini-lot de 500 imagens. A gente vai pegar essas mini-lots e vai fazer esse conjunto de dados. Então, ele vai, conforme a arquitetura modelo que eu expliquei anteriormente, ele vai processar essa imagem e fazer cada um conjunto de dados e vai treinar esses dados. Então, ele vai armazenar esses dados em variáveis aqui, ó. A gente tem um ground truth, option, certo? E vamos detalhar mais essa função. O objetivo é esse, a gente entende um pouco a função macro e depois vai abaixando para baixo nível. Mas você precisa entender isso, que a função faz para que no momento que você executar, você fazer uma análise científica, análise de dados, facilite. Vamos agora para a função teste, né? A função teste que eu mostrei anteriormente. Então, esta função ela vai executar uma passagem direta pelo modelo para cada imagem de conjunto. Vamos lá. A primeira linha aqui, primeiro parágrafo, diz o seguinte: essa função vai executar uma passagem direta para o modelo, pessoal. Então, quando eu faço o treinamento aqui, pessoal, eu faço o treinamento, ela vai gerar um modelo, porque eu fiz o treinamento, então eu gerei um modelo. Quando eu gerei um modelo, eu vou testar esse modelo, ok? Se eu vou testar esse modelo, então a função ela vai calcular o número correto de previsões e imprimir a porcentagem de previsões corretas no conjunto. Então, na verdade, essa função teste, a gente vai utilizar a função training e a função teste para que a gente possa saber se o modelo treinado já qual as porcentagens de previsão correta de acerto. Então, no teste aqui, o sucesso e o quantity, ele vai fazer aqui o white, torch, green, né? Vou detalhar aqui. Ele vai fazer só um for each aqui no modelo do modelo testado e verificar, por exemplo, assim, dessas 100 ou 1000 imagens, qual a porcentagem de sucesso? Qual a porcentagem de acerto, né? Então, é importante a gente testar esse modelo e a gente pode criar N modelos, né? Existem N arquiteturas, N modelos. Isso é importante. Então, antes de começar a treinar o modelo aqui que a gente vai fazer na prática, precisamos carregar um conjunto de dados. Então, para este exercício, a gente vai usar o CIF FRAT 10, que é um conjunto de dados que tem na internet aqui. Então, a gente vai, usando o Torch, né, a gente vai fornecer aqui um conjunto de dados no dataset do módulo. Então, a gente vai usar para carregar diretamente os dados e a gente vai treinar este modelo. Então, tem uma função que vai utilizar essas duas funções. Vai utilizar a função teste e a função train.
Então, o link dessa imagem a gente vai utilizar. O próprio Torch, ele disponibiliza a Symfony A10, que é uma biblioteca de um conjunto de dados que a gente pode baixar esse conjunto de dados e fazer o teste. Ok? Então, a função aqui, que é a função train transform, é essa função que vai fazer com que primeiro a gente baixe as imagens aqui no Symfony CI FAR 10. A Torch Visual ele disponibiliza um acervo aqui de imagens que a gente consegue testar essa imagem. Então aqui é o training set, na verdade, ele vai fazer o seguinte, ele vai baixar primeiro essa imagem e aí depois ele vai fazer, vai armazenar essa imagem, vai baixar um conjunto aqui de 1000 imagens e depois ele vai fazer o teste transform e a gente vai armazenar essa imagem aqui. Então a gente tem um conjunto de imagens. Vamos detalhar mais esse código. Então você deve saber o seguinte: primeiro a gente tem a função teste e tem a função train. Essas funções aqui são funções criadas para a gente utilizar. Essas duas funções a gente vai utilizar no modelo. E aqui é a função para a gente baixar as imagens lá e transformar ela, né? Capturar ela. A gente tem vários tipos, várias imagens. Plane, car, bid. A gente, por exemplo, um conjunto de imagens, um truque, dog. A gente pode ver esse conjunto de imagens aqui como o seguinte aqui. Vamos lá, aqui em data. Ele fica nesse formato aqui, ó. Como eu armazenei só 100 imagens, o treino subset ele vai armazenar só 100 imagens. E vamos aqui agora, faz o seguinte, vamos detalhar aqui esse código fonte para você entender melhor. Aqui você tem que saber que quando você analisar o código fonte, essa função aqui que a gente vai utilizar essa função a gente vai utilizar para que a gente possa baixar as imagens aqui, certo? Então vamos lá aqui para analisar mais detalhado esse código fonte aqui. Então, aí você pergunta, né? Mas o que é o CIFA 10, né? É um dataset de 60 mil imagens coloridas, por exemplo, um tamanho 32 pixels, uns canais ali de 3 canais, RGB de 3 canais. Então, nada mais nada menos você tem que entender que é um conjunto de imagens. Então, ela faz a divisão de 50 mil para treino e 10 mil para teste. Lembrando que a gente precisa treinar o modelo. Se a gente precisa treinar o modelo, a gente tem que ter uma base de dados, né, para que a IA possa fazer. Para grandes servidores, pessoal, a IA faz isso. Os grandes data centers aí dos grandes provedores, eles ficam fazendo muito treinamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por isso as IAs são muito inteligentes. É um poder robusto, né, de processamento. Então, cada imagem vai representar 10 classes, que é essas 10 classes aqui, certo? Ou as classes, a gente pode representar um número lá específico, você vai dividir. Por exemplo, as classes 0, o índice 0 vai representar um planeta, o índice 1 vai representar um carro, um bid. É um conjunto ali de dados mesmo para você representar. Então, vamos detalhar essa função agora que eu expliquei. O train transform, né, que tem um transform.compose, a função aqui, que a gente utiliza a biblioteca lá dos imports. E vamos detalhar essa função aqui, cada funcionalidade dela. Lembrando que a gente está vendo agora para a visão micro, né? Falei, eu dei um review na função. Transformações de treinamento. Precisamos aqui entender como essas transformações de treinamento a gente precisa realizar e por que a IA faz isso, para que ela precise aprender. O que cada função faz? A Random Horizon Flip, né, ele inverte a imagem horizontalmente com probabilidade de 50%. Então isso vai aumentar a diversidade. A segunda função, random, ela reduz as bordas da imagem e aplica um recorte com preenchimento de 4 pixels, então ela vai simular um deslocamento e zoom. Lembrando que a gente está aqui fazendo com o Transformer. O Transformer ele vai pegar essas características, ele vai aumentar a diversidade
com a função horizonte, e depois ele vai simular o deslocamento de zoom, né, para entender a imagem. O tensor, ele vai converter a imagem pure, a imagem ele em number, né, para o que o tensor, né, o tensor do PyTorch, ele pega essa imagem e vai converter para valores entre 0 e 1, porque aí ele vai analisar um conjunto de dados. A gente precisa transformar esses dados, que é chamada a biblioteca aqui transforma, né? O Train Transformer. A gente precisa transformar tudo isso para que a IA, com sua rapidez, algoritmos, né? Quanto mais processamento, melhor ele consiga analisar essas imagens. O Normalize, né? Ele vai centralizar os valores entre -1 e 1. E então isso vai ajudar o modelo a aprender melhor. Então essa função que está aqui, ó, lembrando, a gente está agora detalhando cada função, cada linha aqui do código para a gente entender. Ela vai fazer isso primeiro, ok? Vamos dar continuidade. E agora a segunda é carregando o dataset de treino. Então a gente vai primeiro, o treino set, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai baixar, treino set a gente vai baixar se necessário e preparar um conjunto de transformações aplicadas. Vamos lá, o seguinte. Primeiramente aqui a gente vai... o que a função faz? Ele só vai baixar aqui, como eu já expliquei isso anteriormente. O data load, pessoal, ele vai dividir os dados em lotes. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o dataset e vai fazer o training load. Então, ele vai dividir os dados em lotes, embaralhar, né, que é o shift true, para treinar o eficiente. Primeiro, a gente baixa o conjunto necessários, com o training set, né, carregando o dataset. O data load ele vai dividir esses lotes em bits e vai armazenar. Então, o data load ele vai ficando aqui, ó. Ele vai fazendo aqui em data, né, que vai armazenar a pasta data, ele vai ficar aqui criando os embeds para que seja mais fácil analisar. Aqui, ó, databet 1, databet 2, databet 3. Quando você executa essa aplicação, ele vai criar uma pasta data aqui, né? O Python é muito bom para análise de dados, então ele facilita. Então ele vai criar dessa forma. OK? Então a classe labels, ele na verdade ele vai mapear os índices de 0 a 9 para os nomes legíveis das classes. Então assim, ele vai usar ali para exibir e interpretar as predições, ok? O diff, a imagem show, né? O que a gente vai fazer aqui, a próximo código fonte. Nós agora estamos na segunda função, na verdade. Vamos entender a próxima função aqui. Deixa eu analisar o código fonte. Pronto, essa função aqui a gente já entendeu como é que é feita. Porque vamos agora para que eu possa agora, pessoal, eu faço o seguinte. Para que eu possa analisar essa imagem para verificar se está tudo certo, o modelo, eu tenho uma função aqui, imagem show, certo? Essa função imagem show, ela vai exibir aqui os modelos baixados, na verdade, os bets baixados aqui de cada imagem. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar cada imagem aqui em uma... Ele vai utilizar o plot show aqui do transpose, e a gente vai armazenar essa imagem e exibir essa imagem em gráficos aqui, estatístico, para que a gente possa analisar. Então, a próxima função, que é a imagem show, ela vai desnormalizar a imagem que estava em valores entre -1 e 1. Então, ela vai voltar para o intervalo 0 e 1 aí. Então, ela vai fazer isso. Depois, ela vai fazer um convert. Ele vai converter o TensorPyTorch para uma rede NumPy. Então, a gente está normalizando a imagem aqui. A gente precisa
conforme você viu ali, que a gente precisa colocar essa imagem em dimensões para que a gente possa entender essa imagem. Mas aqui, na verdade, ele só está apresentando a imagem, né? Então, transpor, ele vai depois transpor aqui dimensões, aqui no código, no formato esperado pelo Matplotlib. Todas essas funcionalidades, ela vai facilitar para que a gente possa trabalhar e exibir a imagem no Plot Image Show, ok? Exibição de múltiplas imagens em grade, ok? Agora, na próxima linha, a gente está analisando na visão micro. A exibição de múltiplas imagens em grade, o que faz, né? A gente vai selecionar 4 imagens lá do lote, que a gente baixou, certo? E depois a gente vai utilizar a função MacGround, que ele vai juntar as imagens lado a lado com espaçamento. Na verdade, aqui é só para a exibição da imagem, essa função. Então, a gente está entendendo o que cada linha faz. Então, o MacGrid, ele vai exibir ali, conforme aquele gráfico, as imagens lado a lado, espaçamento, ele vai exibir as imagens na função definida do Image Show. Ok? Então, a função faz isso aqui. Então, essa função, aqui a gente está criando um modelo LNet. Cada função dessa que a gente vai utilizar vai servir para que o modelo comece a aprender. E para a gente visualizar se está tudo correto, código-fonte, a gente utiliza aqui essa imagem show, que ela faz isso para colocar aqui a imagem de forma numa grid específica, para ela analisar cada pixel, cada detalhe, e aí ele analisar esse modelo, certo? Então aqui ele pegou um rosa, um cavalo, né? Ele pegou aqui imagens aleatórias aqui no train load. Essa função aqui é especial, certo? Essa função que inicia o treinamento. Lembrando que a gente está utilizando aqui, pessoal, o treine e o teste, que conforme eu falei. A função treine aqui, ó, ela está implementada aqui, nessa função, ok? Vou botar aqui. E a função teste. Ok, então a função, ela essa função, ela vai pegar o modelo LNNet que a gente treinou e depois, na verdade a gente vai pegar a arquitetura LNNet e treinar o modelo, certo? Então a gente está passando aqui o LNNet, o train, o orbit, o apps, tudinho. Vamos ver aqui a função train, o LNNet. O LNNet, qual variável é? Aqui é uma variável, ó, o LNNet. Então, quando eu estou definindo as camadas primeiros, ele armazena o LNNet, ok? A arquitetura, as camadas. Depois eu passo o train load. O train load foi o que eu falei. Eu baixei, eu tenho todos os dados, os dados aqui, os databats, e passo para a função de treinamento, que a função de treinamento precisa. E o option, que a gente define aqui para otimizar, né, o LNNet parâmetro. Vamos detalhar agora cada código aqui no slide na apresentação. Lá. Então, treinamento do LNNet. Já temos a função, já temos a função teste. Vamos treinar o modelo com uma ajuda das seguintes etapas. Vamos lá. A gente definiu o Optimize para a gente iniciar um loop de treinamento conforme mostrado aqui no código. Eu já mostrei também anteriormente. Eu gosto assim, pessoal, de colocar um slide para visão macro e micro, porque às vezes a gente vai analisar o código fonte, eu posso descrever de uma forma e no meu livro, né, digital que eu estou se baseando, eu gosto de detalhar as funcionalidades, certo? Para a gente, cada linha, para a gente ter entendimento. Muito fácil apresentar o código, mas muitas das vezes a gente fica com uma percepção diferente. Então é bom a gente fazer um macro e micro, dependendo do conhecimento da pessoa. Então a função aqui, ela vai
Na verdade, eu já expliquei essa função. Mas vamos explicar detalhadamente essa função. O que ela define ali, né? O otimizador Adam é um dos mais usados nas redes neurais atualmente. Então, ela vai controlar como os pesos da rede são atualizados durante o treino. Então, ela vai fazer esse controle. Depois, o parâmetro lnnet.parameters, todos os pesos do modelo. Então, a gente vai pegar todos os pesos do modelo lá que a gente definiu, conforme a arquitetura lnnet, e a gente vai atualizar durante o treinamento. A taxa de aprendizado é de 0,01. Então, assim, a gente coloca uma taxa de aprendizado que isso vai depender do modelo específico, da arquitetura também, GPUs. Então, isso vai controlar o tamanho do peso dos ajustes. Isso é legal para a gente for aumentar a velocidade de treinamento, tudo isso. Então, o Optimize ele vai fazer muito usado em redes neurais e a gente utiliza isso bastante. E por que a Ardan a gente escolheu aqui, né? Então, ela vai combinar com adaptações de parâmetros, né, como Moment. Funciona bem em muitos cenários, sem precisar de muitos ajustes, e é mais robusto que o tradicional, né, o SGD. Então, para ele a arquitetura LNet, ela funciona bem. Loop de treinamento. Como essa função objetivo é treinar, né, ele vai fazer um range ali de 50, vai pegar o modelo que eu expliquei e vai fazer esse treinamento, loop de treinamento. Vamos lá detalhar o que acontece ali naquela função. Abre o código-fonte aí e veja detalhado para você entender. Ele vai executar primeiro 50 épocas. Essa palavra épocas é, na verdade, para entender o cenário ali do treinamento. Então, ele vai fazer a passagem completa pelo conjunto de dados que a gente fez lá no Training Load. Ele vai ter que pegar aquele conjunto de dados da imagem. E cada época, ela vai chamar a função train para treinar o modelo com o conjunto de dados no Training Load. Então, peguei o modelo lá, baixei todas as imagens, criei ele em batch batch para que o formato específico para que ele possa calcular o LOs, né, fazer o for add, funções de ativação, e ele vai atualizar esses pesos. Então ele já está utilizando lá a função do LNNet, as camadas. Ele vai usar o option para aplicar os gradientes e chamar o teste, depois que ele primeiro treinar esse modelo, ele vai chamar o teste para pegar esse modelo. A gente criou já um modelo e ele vai passar a função teste esse modelo para avaliar o desempenho do teste usando nesse modelo. Então ele vai fazer métrica entre outras avaliações. Então, pessoal, a gente detalhou totalmente aqui o modelo do LNNet. A gente, essas funções aqui, a gente consegue criar um modelo de imagens. E aí a gente vai, esse modelo ele vai ficar em modelo.pth. Então você pode criar vários modelos aqui, certo? Então eu poderia aqui, eu coloquei até essa função aqui, ó. Função aqui, treino, subset. Você digitar aqui essa função aqui, eu preferi aqui colocar, por exemplo, para treinar somente 100 imagens. Então ele bate aqui um conjunto de 1.000, 100.000 imagens. Mas aqui eu queria, por exemplo, só 100 imagens para treinar, porque estava demorando demais, né? Quanto mais imagens, mais fica pesado. Então aqui de vez eu passar esse teste load set de todas as imagens, se não desistir ele vai baixar. Eu prefiro passar só o treino subset, que aí eu defino a quantidade de imagem aqui no range. Então, se eu apagar aqui o cifra prompt mode, ele vai criar outro sempre que eu baixar novas imagens. Então, essa função aqui, pessoal, que faz o treinamento. Depois que eu faço o treinamento,
Esse treinamento, quando eu faço esse treinamento de todas as imagens lá, ele armazena aqui em cada variável. Essa função aqui que eu vou explicar no próximo vídeo, que já está bem extenso, da continuidade, é que vai salvar o modelo. Essa função model.prat, ele vai salvar o modelo no formato PTH. Então ele vai fazer o seguinte, o torch.salva, ele vai pegar o modelo arquitetura LNet e vai salvar ele aqui nesse caminho, que está salvo aqui, ó, cifra.py, certo? Esse código-fonte vai estar lá no GitHub, certo? Para você olhar detalhadamente. Então, salvou esse modelo, pronto, eu já posso utilizar o modelo, né? E ele vai utilizar aqui o modelo para testar esse modelo. Ok? Na verdade, aqui ele já faz o teste através sem salvar. Então aqui eu treinei, já tem um modelo na memória. Aí eu vou e testo, ele testa logo, né? Aí demora mais um pouco. Aqui depois se ele já testou, já verificou a precisão de quantidade de treinamento, eu vou e salvo esse modelo. Aí eu posso reutilizar, certo? Próximo vídeo eu vou detalhar mais, ainda tem outras funções aqui para a gente analisar. E as funções aqui, agora a gente vai, depois que a gente treinou o modelo, a gente já salvou o modelo, né? Pode existir vários modelos, modelo de textos, modelos entre outros. Nós vamos pedir aqui o PyTorch, né? Aí ela identifique as imagens nesse modelo. E aí ele vai pegar esse modelo treinado e vai falar, eu quero a imagem de de X, Y no animal. Então ele vai fazer esse treinamento, certo? Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, certo? Peço que você deixe o seu like aí, curte, certo? Você curtir aí ative as notificações e vamos contribuir aí para que a gente faça pesquisa e desenvolvimento. Isso que é importante. Eu gosto de detalhar bastante o código ali, primeira visão macro, e para depois detalhar para a gente ter um entendimento melhor. Ok, pessoal? Até mais.